Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar Fabulosos X-Men número 2. Deixa eu dar uma rápida explicação dessa minha opção de comentar os números 2 de séries que eu tenha começado a ler. O que acontece, né? Esse é o quadro Segundas Impressões. Por que eu criei esse quadro? Porque eu reparo que quando uma fase começa, sempre há várias reações ao iniciozinho dela, né? Ao primeiro número, ao primeiro volume. E assim, isso é natural, normal. Só que eu fiquei pensando, cara, nem sempre a primeira impressão é que fica. Já falei isso na introdução de outros vídeos sobre segundas impressões, né? Então é necessário aí, para ser um pouco mais justo no julgamento em relação a séries em andamento, tentar falar um pouco mais sobre aquilo que vem após o número 1, né? Por isso que comecei esse quadro de segundas impressões e hoje chegou a vez de falar dessa fase, desse número 2, dessa fase dos X-Men que está saindo no Brasil agora, que é a fase imediatamente anterior à fase de Jonathan Hickman. É uma fase que é capitaneada por 3 roteiristas, pela Kelly Thompson, pelo Ed Brisson e pelo Matthew Rosenberg. E nessa edição nós temos também 3 desenhistas. Tem o R.B. Silva, não sei se é brasileiro, não conheço, o Yildiray Sinai, assim, não sei pronunciar esse nome, realmente complicado, e Peri Perez. Vou mostrando os desenhos enquanto falo da edição, do conteúdo, né? Bom, esse número 2 aqui, ele não dá para começar por ele, porque ele é uma continuação direta do número 1, né? Como se for, é uma história única, né? Não é assim, tá, o volume 1 tem uma história, o volume 2 tem outra história, não. Realmente aqui nós vemos as consequências da situação que foi armada no primeiro volume. Que situação é essa? Os X-Men estão procurando o X-Men para pará-lo. Vamos explicar, né? Os X-Men com E estão procurando o X-Men com A para pará-lo, né? Para interromper o que ele tem feito. Bom, quem é esse X-Men? É a versão do Cable, que surgiu numa realidade alternativa lá nos anos 90, que foi a Era do Apocalipse. Ele acabou vindo para o universo Marvel principal, teve título próprio durante um bom tempo e é um mutante poderosíssimo, né? E os X-Men vão enfrentá-lo e também seus 4 cavaleiros. E ao mesmo tempo, os estudantes do Instituto Xavier se aliam ao Jamie Madrox e ao Legião para lidar com o mesmo problema. O X-Men, ele teve poderes ampliados e ele quer salvar o mundo de qualquer jeito, assim, quando eu digo de qualquer jeito, é a qualquer custo. E aqui nós descobrimos o motivo para essa decisão dele nesse momento. Nós, assim, temos um confronto dos X-Men com ele, e inclusive também acontece um certo retorno à realidade alternativa da Era do Apocalipse, e boa parte da história é um confronto entre os 2 dos mutantes mais poderosos do universo Marvel, o X-Men e o Legião. Bom, quando eu falo que a Era do Apocalipse é uma realidade alternativa, na verdade ela não é uma outra dimensão, ela é uma linha temporal alternativa que foi criada quando o Charles Xavier foi assassinado no passado e o Apocalipse governou o mundo. É uma distopia, né? Bom, o que eu posso falar em termos assim de um juízo de valor sobre esse segundo volume? Ao meu ver, aqui o nível caiu. Há uma quantidade enorme de personagens. É claro que isso faz que nem todos eles sejam desenvolvidos. Isso não é o problema. Mas mesmo o esquadrão principal de mutantes que vai ser utilizado não é bem trabalhado, né? Há inclusive um esforço para criar algumas situações grandiosas com a Psylocke, com a Tempestade, com a Jean Grey, mas não dá muito certo ao meu ver. Essa é uma história que lembra muito as sagas mutantes dos anos 90, não só as sagas mutantes, mas sagas da Marvel dos anos 90. A referência à Era do Apocalipse é a mais explícita, mas ao final desse volume, a saga que mais veio à minha cabeça foi o final da saga Massacre, aquela saga que surge um vilão que é quase que uma junção aí do Magneto com o Charles Xavier, e esse vilão, ele, ao fim, supostamente vários Vingadores dão a vida para pará-lo. Vários Vingadores e outros personagens, né? O Quarteto Fantástico, o Hulk, né? Esses personagens, assim, eles desaparecem no universo Marvel e eles, na verdade, não estão mortos. Eles vão surgir numa realidade alternativa que foi conhecido na iniciativa editorial como Heróis Renascem, né? Bom, ao terminar isso, foi de Massacre e Heróis Renascem que eu lembrei.
Bom, vamos lá, vamos voltar aqui, em vez da comparação, voltar para o conteúdo da revista. Sendo bem assim, sincero, ao terminar isso aqui, a sensação que eu tive é que essa história foi meio para um fim. A situação criada é até interessante, mas a história que levou a ela, nem tanto. Há ideias bacanas, né? O principal problema está na narrativa, está aí no desenvolvimento dos personagens e assim tudo parece que é meio jogado aqui. Para ser um pouco mais justo, né? Para ser justo, a história ela assume esse caráter da confusão, né? Parece que é algo terrível que pegou os X-Men de surpresa e pegou não só os X-Men, mas os X-Men e o mundo de surpresa, né? Mas por si só a história tem pouca força. Tudo vai depender do que vem daqui para frente. Se a situação criada for desenvolvida com qualidade, nós veremos essa história como os primeiros movimentos um pouco mais fracos, né, de uma história que é melhor. Se não, a coisa realmente fica fraca mesmo. Eu fico falando da situação criada, que situação é essa? Dá alguns spoilers, né? Os X-Men e boa parte assim, dos mutantes famosos, eles ao final da história parece que eles são obliterados, eles são mortos. Na verdade, eles vão estar numa outra realidade que vai ser a Era do X-Men. Essa era do X-Men, aí, referência direta à Era do Apocalipse, em vez de ser uma distopia, vai ser uma utopia. Parece que lá tudo deu certo para os mutantes. E nos Estados Unidos foram várias minisséries publicadas desenvolvendo isso. Isso aqui no Brasil vai ser compilado em 6 encadernados. Inclusive eu vi, o primeiro já estava disponível na loja da Panini para venda. Deve chegar às bancas aí para a semana que vem. Bom, ao mesmo tempo, no universo Marvel principal, tradicional, o que acontece é que a cura mutante parece que foi desenvolvida e está sendo distribuída em larga escala. A sensação que a gente tem ao final dessa história aqui, que é um final melancólico, é que a era dos mutantes chegou ao fim. Chegou ao fim de maneira silenciosa. Olha só, inclusive isso é dito explicitamente. Olha só os últimos recordatórios. A vacina antimutante rapidamente entrou em circulação. A era dos mutantes não chegou ao fim com um estrondo, mas um silêncio ensurdecedor. Eu não posso deixar de acreditar que um dia, talvez daqui a alguns anos, mas um dia, as pessoas vão perceber o que perderam. Nós só queríamos salvar o mundo de si mesmos. De si mesmo. Cara, é um final bacana. Assim, é um final bacana cria uma situação bacana, né? Inclusive, a partir do número 3 dessa, já está também, vi que está disponível lá no site da Panini, a partir do número 3 nós vamos ter uma aliança do Scott e do Wolverine, né, do Ciclope e do Wolverine, para lidar com essa situação terrível para os mutantes. Talvez a pior situação para os mutantes desde o dia M, quando só sobraram 198 mutantes, os restantes perderam os poderes, né? Bom, como eu disse, né, há boas possibilidades de histórias. Essa coisa do pior momento dos mutantes, não porque eles estão sendo caçados, mas porque estão sendo curados. Vamos ver se vai ter, provavelmente vai ter caça também, né, claro, para ter aquela coisa da ação, mas curados de serem quem são, né? Curados da própria genética aí, né? Sei lá, é como a metáfora racial, né? Como se os negros devessem ser curados de ser negros, sei lá, os asiáticos devessem ser curados de ser asiáticos. Essa aqui é a metáfora por trás aqui, né? E é a metáfora que está muito enraizada nessa tradição dos X-Men de crítica ao racismo. Vamos ver como é que isso vai ser trabalhado. Estou, de novo, né? Fico um pouco desanimado, porque isso aqui não foi legal, essa trajetória, mas fico assim, cara, tomara, né? Vai que a ideia é legal. E, assim, como eu disse, o fim lembra Massacre e Heróis de Nasce, que são frases não muito elogiadas lá dos anos 90, né? Mas assim, apesar disso, apesar de não serem elogiadas, renderam algumas coisas boas, cara. Massacre, por exemplo, rendeu Thunderbolts do Buzzkill. Cara, aquilo é muito bom. Por quê? Porque o que acontece? Os Vingadores foram dados como mortos, então surgiu um grupo, os Thunderbolts, para ocupar o vácuo. Só que esse grupo era composto por vilões fingindo ser heróis. Cara, que história legal. Pô, surgiu algo aí que é metade do Thunderbolts do Buzz que tá
tá ótimo, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Embora, assim, essa segunda impressão seja bem pior do que foi a primeira, como eu falei, a situação criada nesse encadernado me deixou curioso. Tomara que a chegada seja melhor do que o caminho percorrido até aqui. Bom, vamos lá, né, dando aqui os avisos do final do vídeo, né? Obrigado por ter visto até aqui. Lembra do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Se for fazer alguma compra, entra por esse link aí. Isso ajuda demais o canal a se manter a melhorar. Não esquece do joinha, não esquece de compartilhar o vídeo se achou o vídeo legal. Se inscreve no canal se está chegando por agora, né? Bom, a galera que já acompanha o canal há mais tempo sabe que tem todos os dias vídeo sobre quadrinhos por aqui, né? Todos os dias a gente está falando de Marvel, DC, Bonelli, quadrinho europeu, quadrinho brasileiro, né? Quadrinho é o nosso papo, né? Ou seja, parece não, né? A ideia é essa. Não há, assim, uma opção por um gênero, por uma editora, né? Que é o Ministério dos Quadrinhos. Então, é quadrinho, interessa a gente. Para então por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.